Olá, gatinha, tudo bem com você? Hoje, dia 3 de agosto de 2020, nossa aula é de português. E o nosso assunto é sinais de pontuação, da página 58 até a página 61 é sinais de pontuação. E depois nós vamos para um texto e interpretação do texto, tá bom? Então, primeiro nós vamos para sinais de pontuação. No início da frase, usamos letra maiúscula. Todos nós sabemos que temos que usar letra maiúscula no início da frase, né? No final da frase, usamos sinal de pontuação. Aí temos ponto final, exclamação e ponto de interrogação. Sabemos que ponto final é quando a gente está escrevendo que a frase chega ao final e aí a gente usa um pontinho para identificar que acabou ali. E se for continuação, bota o pontinho e continua na outra linha com letra maiúscula, certo? Ponto de exclamação. Exclamação é tudo aquilo que causa um espanto, né? Uma admiração. Por exemplo, você vai dizer boa tarde, você usa uma exclamação. Você vai dizer bom dia ou tomou susto de algo. Aí você vai usar o ponto de exclamação. Interrogação é para tudo aquilo que for perguntar, né? Eu posso comprar banana? Eu posso fazer isso? Ou o que é que aconteceu com a menina? O palhaço vai estar no circo hoje? Estou perguntando, eu vou usar uma interrogação. Não tenho medo de pai, nem de mãe, nem de irmão. Ponto. Terminou a frase. Ponto final. Usamos ponto final para fazer uma afirmação ou negação. Que medo mais infantil? Uma exclamação. Usamos ponto de exclamação para demonstrar alegria, surpresa, admiração, medo e outros sentimentos. Sabe o que eu tenho medo? Usamos ponto de interrogação para fazer uma pergunta. A Pro já falou. Agora vamos para a atividade. Leia a estrofe e circule os sinais de pontuação. Eu vou contar para você o que é meu maior segredo. Tem um pontinho aí. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Vai circular os pontos que tem aí, a pontuação. Segundo, complete a conversa com sinais de pontuação. Qual é o seu nome? Para a pergunta, qual é o acento? Ou qual é o sinal? Meu nome é Ryan. Ele afirmou. Quando ele afirma, ele usa que pontinho? Isso mesmo, ponto final. Pontinho, aquela bolinha. Que nome diferente? Ele causou espanto, admiração. Então, ele é o quê? Complete a frase e coloque ponto final, ponto de exclamação ou interrogação. Aí você vai fazer uma frase e nessa frase você vai colocar eu. Aí vai colocar, completar a frase e colocar o ponto final. Que. Aí vai formar uma frase de exclamação. Tá causando espanto, admiração ou medo. Por quê? Quando começa por quê, já sabe que é uma pergunta. Vai terminar com interrogação. 4. Pontue as frases de acordo com a leitura da professora. Ana tem medo de lagartixa. Ela afirmou que tem medo. Se ela afirmou, então é ponto final. Ana tem medo de lagartixa. Ana tem medo de lagartixa. Aí você pode colocar os 3 pontos. Ana tem medo de lagartixa. Ela afirmou. Ana tem medo de lagartixa. Uma exclamação, uma admiração. Ana tem medo de lagartixa? Interrogação, que eu perguntei. Então, você vai usar os 3 pontos aí. Afirmativa, ponto final.
exclamação, porque causou espanto, e interrogou, certo? Interrogação. Pedro vai contar um segredo? Que ponto? Pedro vai contar um segredo. Que ponto é? Pedro vai contar um segredo. Pronto, ponto. Ele afirmou que ele vai contar um segredo. Ordene as frases e pontue-a. Medo tem quem cachorro de. Aí você vai mudar a frase de lugar e vai ver que ponto que ela vai levar aí, tá bom? Na página 59, nós temos o tio. O tio é um sinal colocado sobre as vogais A e O para indicar som nasal. Som nasal é aquele em que o ar sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, certo? Então, nós temos mãe, nós temos pão, temos noção, paixão, tantão. Então, tudo isso é que tem tio. Aí o som sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Leia estas palavras do poema. Não, irmão, mãe, trovão. O que essas palavras têm em comum? Todas elas têm o quê? Que a gente já viu lá em cima, o tio. Segundo, coloca o tio onde for necessário. Caminhão, campeões, mundo, Joana, João, maçã, feijões. Olha as palavras que tem tio e as que não tem. Aí tem palavrinhas que não tem tio, certo? Infantil, tem palavrinhas que não tem tio. Observe e continue. Avião, aviões. Leão, leões. Cachorro, cachorrão, cachorrões. Ladrão, ladrões. Então, você vai acrescentar S nas palavras abaixo, certo? Quarto, complete os versos com o nome das figuras. Sou pequenina, do tamanho de um. Carrego papai no bolso e mamãe no. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Na rua do. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha. Não esquece do acento do tio, certo? Nas palavrinhas, que todas elas têm. Nós vamos para a página 60, que tá falando de o quê? Faça uma entrevista com 2 crianças e 2 adultos. Conhecido, você pode saber o nome, a idade e do que essas pessoas têm mais medo. Para começar, converse com os colegas da classe e escreva abaixo as perguntas que vocês vão fazer. Então, não é possível conversar com os colegas. Então, vocês vão conversar com a mamãe, com o papai, se tiver irmão, com o titio ou a titia. Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Aí, vocês vão fazer as perguntas. Escreva as perguntas nas fichas e inicie a entrevista registrando as respostas de cada pessoa, certo? Pergunta 1. A pergunta 1 é que vocês vão fazer o nome, a idade, de que essas pessoas têm mais medo. Para começar a conversa com os colegas. Então, vocês vão perguntar isso. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Do que você tem mais medo? Então, essas são as 3 perguntas. Aí, o entrevistado, pergunta 1, você vai estar perguntando. Pergunta 2, pergunta 3, tudo colocando aqui. Primeira pergunta é o nome da pessoa. A segunda pergunta, a idade. E a terceira, do que é que ela tem medo. Então, são 1, 2, 3, 4 entrevistados, certo? Vocês vão estar entrevistando. Se não achar todos esses, você pode entrevistar só 2 mesmo. Não se preocupe com isso, tá bom? É só para ajudar na escrita, para ajudar a você pensar um pouquinho, tá bom? Depois das entrevistas, leia suas respostas para os colegas da classe e ouça o que eles vão ler, concluam. Então, não temos essa possibilidade por conta
que não estamos em sala de aula, tá bom? Se der para fazer essa atividade, conseguir fazer, tudo bem. Se não, também não tem problema, tá bom? Aí temos um texto. Corrida aborrecida. Acompanhe, nós vamos dar uma paradinha no vídeo e vamos continuar outro, certo? Porque ficou longo o vídeo e vai já parar. Então, vamos começar, dar uma paradinha e continuar com o outro, certo? Olha, continuando, gatinha. Então, corrida aborrecida. Acompanhe a leitura da professora, depois junte-se com um colega, você lê um verso e ele lê outro. Também não temos possibilidade disso por conta não estamos em sala de aula. Mas você pode ler para sua mamãe, e a sua mamãe pode ler para você e a Pro vai ler para todo mundo agora, tá bom? Para você e para sua mamãe. 2 caracóis apostaram uma corrida. Puxa vida! Foram subindo pela parede do meu quarto. Coisa de lagarto. O rodapé foi a linha da partida. E tinha torcida? Lá no teto era a linha de chegada. Parece até piada. Eles se arrastaram meio centímetro por hora. Mas que demora! A corrida foi assim, todinha em marcha lenta, moleza de polenta. Tão devagar que comecei a bocejar. Era de se esperar. Sem perceber, me afundei numa soneca. Mas que meleca! Quando acordei, uá! A corrida já era. Também pudera. Fiquei sem saber quem subiu ao pódio. Ai, que ódio! Tá vendo? Então, esse é o texto. Você tem aqui o vocabulário desse texto, bocejar e pódio, o significado dele, certo? Aí temos a interpretação. Qual é o título do poema? Segundo, numere cada verso do poema. Há quantos versos nesse poema? Verso é cada palavrinha, cada um, tá tudo numerado. Então, tá tudo para numerar. Você vai numerar quantas linhas tem, quantas frases tem, certo? Por frase. Os versos estão reunidos em estrofes? Sim ou não? Não está reunido em estrofe, é frases. Escreva o número do verso em que aparecem estas palavras. 4, soneca, polenta e pódio, certo? Você vai olhar em que verso está escrito isso, em qual frase, a numeração. Depois que você já tiver numerado, vai ficar mais fácil. 4. Copie 3 palavras do poema que são acentuadas. Então, você vai copiar. Não importa que acento tem, se é circunflexo, se é agudo, você vai copiar aqui. As palavras que você escreveu levam acento agudo ou acento circunflexo? Aí você vai colocar aqui qual foi as palavrinhas que você achou lá e qual é o acento, se é agudo ou circunflexo. 5. Copie o verso do poema em que aparece a palavra corrida. 6. Copie um verso do poema que termina com um ponto final. B. Ponto de exclamação e C. Ponto de interrogação. Você usou letra maiúscula no início da frase? Sim ou não? Você vai responder se você usou. A Pro já falou que no início da frase tem que usar a letra maiúscula. 7. Ligue as rimas do poema. Partida, soneca, quarto, corrida e hora. Você vai ligar para o que é que está combinando. 8. Complete os versos formando rimas. O rodapé foi a linha de partida. E tinha, o que tinha? Lá no teto era a linha de chegada. Parece até? Você vai colocar, tá bom? Então, essa é a nossa atividade. O assunto e agora um texto, tá? Então, semana que vem a gente vai estar passando páginas para as páginas e o assunto para você estar estudando para a prova. Eu acredito que semana que vem a gente já termine, certo? A segunda unidade. Sei que foi corrida a segunda unidade, mas é assim mesmo, tá bom? Beijos e até quarta-feira. Amanhã é feriado porque é dia religioso, dia de São Domingos. Então, é feriado.
Em quarta-feira a gente volta com a nossa atividade. Beijos e até quarta-feira.